Olá, sexto ano. Na nossa aula de hoje vamos fixar os conteúdos aprendidos no capítulo 4. Nosso capítulo 4 fala sobre pré-história. Então, para a gente começar essa revisão, a gente precisa lembrar do conceito da pré-história. Pré-história é o período que vai do surgimento do homem até a invenção da escrita. Tá? Esse conceito ele é muito polêmico, eu já falei isso na nossa aula ao vivo, falei na videoaula, porque quando a gente analisa os dois, o termo pré é antes da história. Então esse antes da história significa que foi o período que o homem ele não produziu escrita. Só é considerado história a partir do momento que o homem inventou a escrita, tá? A gente sabe muito bem, eu já expliquei isso para vocês, que os homens da pré-história, eles só não deixaram nada escrito, mas eles produziram muita história, tá? A pré-história, ela é um período, assim, particularmente muito grande. E para facilitar os estudos, os pesquisadores dividiram em 3 períodos, como eu já falei na aula passada, e eu estou reforçando para a gente não esquecer. Então, eu vou falar algumas características aqui do primeiro período, que é o Paleolítico. E no Paleolítico, o homem ele era um caçador, ele coletava vegetais, e com isso ele estava constantemente mudando de local, ele não tinha uma moradia fixa, ele mudava constantemente. Com isso, ele era nômade. Muito bem. Eles produziam também, no período paleolítico, instrumentos feitos com uma técnica chamada lascamento. Eles lascavam as pedras para produzir instrumentos, facas, lanças. E esse período também é conhecido como Idade da Pedra Lascada, tá? Outra coisa que a gente não pode esquecer é que no período paleolítico, o homem ele descobriu o fogo, ele passou a observar o fogo na natureza e passou a controlar o fogo. Essa descoberta, né, do fogo trouxe inúmeras vantagens para a vida do homem do Paleolítico, porque o homem do Paleolítico ele começou a cozinhar seus alimentos, o aquecimento, ele também pôde iluminar seus caminhos à noite, se proteger dos animais. Então, assim, o fogo trouxe muitos benefícios para ele. Isso tudo aqui que eu falei, eu já falei na aula passada, isso é tipo realmente uma fixação, tá? No período do Neolítico, o homem ele começou a se utilizar, ele desenvolveu a agricultura. Com a agricultura veio várias vantagens. Eles começaram a domesticar e a criar animais. E o principal, eles deixaram de ser nômades e eles passaram a ser sedentários. O que isso significa? Que o homem que viveu no Neolítico passou a ter uma moradia fixa, não precisava mais ficar buscando comida em outros lugares, tá? Outra coisa interessante é que nesse período o homem utilizava para fabricar seus instrumentos a pedra polida. Então essa idade também é conhecida como Idade da Pedra Polida, tá? Eles desenvolveram a arte da cerâmica. Para quê? Para confeccionar recipientes, potes, para guardar todo o excedente da agricultura. Nesse período, tudo que sobrava eles guardavam nesses recipientes. Outra coisa que eles desenvolveram foi a fiação e a tecelagem. Eles começaram a confeccionar tecidos de lã e linho. Isso foi muito bom porque eles substituíram as roupas feitas com peles de animais e passaram a utilizar com esses tecidos. E aí vem a última fase, que é a Idade dos Metais. Na Idade dos Metais, as coisas ficaram bem mais complexas. Primeiro, eles descobriram a fundição. Eles começaram a se utilizar de metais e eles passaram a fundir metais para fabricar objetos. Isso aí, gente, eles vão fundir o cobre, o estanho, eles vão também aprender a produzir o bronze. E assim, os instrumentos que antes eram muito frágeis, né, feitos com pedra, madeira, eles vão se tornar super eficientes. Nessa fase aqui da Idade dos Metais, as cidades elas vão aparecer, vai aparecer um governante, vai ter uma religião, a vida deles vai se tornar muito mais complexa, tá? Eles também vão iniciar as disputas por território, disputas por diferenças,
as guerras vão acontecer, tá? Então, eu posso dizer que a Idade dos Metais, além da importância da descoberta e da utilização dos metais, a parte mais importante da Idade dos Metais é como a sociedade vai se tornar complexa, tá? Então, assim, vocês agora vão abrir na página 53 do livro de vocês, aqui ó, na página 53 tem um exercício, um interpretando. Esse texto aí, eu não vou realizar a leitura por aqui, porque senão vai demorar muito, mas nesse texto aí, ele tá falando sobre a arte na pré-história, para que eles pintavam, o que eles pintavam, tá? Então o texto fala sobre isso. E na número 1, tá perguntando qual era a motivação para a criação das primeiras obras de arte da humanidade. Então, assim, vocês vão achar essa resposta no primeiro parágrafo, na linha 3, tá? Eles faziam obras de arte naquela época para tentar controlar as forças da natureza, tá? Na número 2, o texto cita uma estatueta criada durante o Paleolítico. Eu quero saber o apelido que ela ganhou e quando ela foi elaborada e o que ela provavelmente simbolizava. Então vocês vão achar isso no segundo parágrafo, na segunda linha. O nome dessa estatueta é Vênus de Wildenforch. E essa estatueta, ela é o símbolo da abundância e da fertilidade, tá? E por último, tá perguntando aí que figuras eram pintadas pelos primeiros artistas da humanidade e onde essas figuras foram encontradas. Gente, essas figuras foram encontradas nos fundos das cavernas. E o que esses homens pintavam? Eles pintavam geralmente animais selvagens, cenas de caçadas. Eles faziam isso para ver se atraíam sorte na caçada, tá? Aí agora eu quero que vocês abram na página 55. Na página 55 tem duas imagens, a imagem A e a imagem B, tá? E aí tá perguntando, que imagem corresponde ao período paleolítico? Justifica a resposta. E na número 2 está perguntando que imagem corresponde ao período paleolítico. Gente, na imagem A, vocês podem ver que esses homens aí, eles vivem em cavernas, eles se alimentam de caça, eles estão lascando as pedras, eles estão se utilizando do fogo para cozinhar alimentos. Então, a figura A, ela corresponde ao período paleolítico. Então, na número 1, que imagem corresponde ao período paleolítico? Vocês vão escrever a imagem A, porque aparece na imagem a caça de animais, o uso de fogo para cozinhar os alimentos e o lascamento de rochas. Na número 2 está perguntando assim, que imagem corresponde ao período neolítico? É a imagem B. E aí vocês vão escrever, na hora de justificar, que na imagem B, eles praticam agricultura, eles criam animais e eles têm, olha só, eles têm moradia fixa, eles são sedentários, tá? É isso que eu preciso que vocês coloquem aí. A última é o dever sobre a crescente fértil. Esse lugar aqui antigamente era chamado de crescente fértil, tá? E vocês vão fazer esse dever em casa. Eu vou corrigir na próxima aula. Um beijo, eu tô morrendo de saudade.